Oi pessoal, estamos aí novamente. Breno Lucano e hoje eu estarei falando para vocês, tirando mais algumas dúvidas, mais 3 dúvidas, daquelas que eu deixei em aberto no grupo do Facebook a respeito de Marco Aurélio, né, onde eu abri o espaço, as pessoas apresentavam suas dúvidas a respeito de Marco Aurélio para que nós pudéssemos conversar posteriormente. Então agora estarei respondendo mais 3 perguntas que nos foram feitas a respeito de dúvidas gerais, curiosidades, às vezes até apontamentos a respeito de Marco Antonino. Vamos ver então o que nos aguarda. Rodrigo Nepomuceno, ele pergunta: em quem Marco Aurélio se inspirou para começar a praticar o estoicismo? Pois é, Rodrigo. Então é o seguinte: de um modo geral, nós conhecemos aquela influência que Marco sofreu de Epicteto, né? Epicteto realmente influenciou um pouco Marco Aurélio. E lembrando que Epicteto, por exemplo, foi um tema de estudo que Júnior Rústico fez a Marco. O Júnior Rústico foi um dos professores de Marco, professores de filosofia, e que apresentou Epicteto. Então Marco teve realmente alguma influência nesse autor. Por exemplo, nós podemos lembrar daquela passagem em que ele faz a distinção entre o que pode e não pode ser controlado, aquela célebre distinção que Marco faz, mas que na verdade está em Epicteto e que de uma certa forma isso foi tirado de Crisipo. Não com essas palavras, mas foi tirado de Crisipo. Afinal de contas, quando ele fala que você deve seguir a natureza, você logo pensa que existe algo aí que você não tem controle. Seguir a natureza significa, como o próprio Crisipo vai dizer, né? Seguir o curso natural dos acontecimentos. Ou seja, você não tem controle sobre os acontecimentos. Embora Marco, por exemplo, ele abre alguma brecha. Ele diz que alguma coisa você tem controle, não sobre tudo, mas algo você pode mudar. Suas próprias ações, seus pensamentos, isso pode ser mudado. Não a circunscrição do mundo, isso não tem como. Mas o que depende de você é unicamente seus pensamentos, seus sentimentos. Essa é uma reflexão aureliana, tipicamente aureliana. Que você pode tirar de Crisipo indiretamente e diretamente de Epicteto, Marco Aurélio. Então Marco teve essa influência, mas não foi só isso, tá? Marco teve outras coisinhas aí. A gente deve lembrar muito de Antonino. Não é que Antonino fosse um estoico, não estou falando disso. Eu citei apenas Antonino porque ele cita Antonino lá em Meditações, né? No livro primeiro. Parece que Antonino foi um grande exemplo para ele. Antonino foi muito importante para ele. Ele tirou muitas lições éticas importantes. Por isso eu citei Antonino, não pela figura estoica, porque Antonino não era um filósofo, mas só pela virilidade de Antonino. Foi só por isso. Mas em termos filosóficos, voltando à sua pergunta, Rodrigo, tem um outro autor que fez mais impacto para Marco. É um outro estoico bem menos conhecido da população. Ariston de Quios. Eu gosto de chamar de Aristão. Esse Ariston, O-N, na verdade é uma corruptela linguística, está mais para francês isso, esse on. Lembrar, por exemplo, Napoleão, né, Bonaparte. Para a gente escreve Napoleão. Eles escreviam Napoleon. A cidade lá de Lyon. Aqui a gente escreve Lyon. Então, de modo geral, a gente escreve como Ariston. Então, eu prefiro seguindo o mesmo raciocínio. Eu gosto de chamar de Aristão. Platão é outro exemplo, né? Você vai ver alguns livros, vai estar escrito como Platão. Aqui a gente chama de Platão. Então, eu
gosto de chamar aqui no Brasil de Aristão. Aristão, ou Ariston, foi um estoico também, foi aluno de Zenão de Cício. Só que é um aluno que não foi muito conhecido, né? Ariston só vai se tornar conhecido à medida que você começa a estudar a fundo o estoicismo. Principalmente porque quando Zenão morre, é Cleante que assume, não é Aristão, né? Quer dizer, Aristão era aluno junto com Cleantes, os dois eram alunos juntos. Mas é Cleantes que assume a escola, não é Ariston. E Ariston, e aí, na verdade, esse vai ser o tema da conferência que eu vou dar no GT Epicteto, que Ariston ele vai criar um cisma, o primeiro grande cisma do estoicismo. Ele vai questionar muitas coisas que Zenão vai dizer. E por isso que ele vai criar a rústica também posteriormente com Crisipo. Porque Crisipo vai seguir uma linhagem mais ortodoxa do estoicismo e Ariston não. Por isso que Ariston, às vezes, ele é colocado também na listagem dos filósofos cínicos não estoicos, embora ele tenha sido aluno, na verdade, de Zenão. Ele nunca foi aluno de cínico. Mas porque, na verdade, a rústica, o atrito que Ariston vai dizer é com relação à teoria dos indiferentes. Né? Zenão vai fundar a ideia dos indiferentes preferíveis, quer dizer, entre os indiferentes existe aquilo que é preferível e aquilo que não é preferível na sua psicologia moral. Então, quer dizer, entre você poder escolher uma coisa e outra, você prefere uma coisa à outra. Entre escolher entre saúde e doença, o sábio estoico vai escolher a saúde. Entre fome e saciez, o sábio estoico vai escolher a saciez. Se não tiver a saciez, aí ele escolhe a fome como indiferente. Mas a preferência é sempre a saciez, a preferência vai ser a saúde, a preferência vai ser o recurso, não vai ser a pobreza. Porque existe sempre o preferencial. Porque os estoicos trabalham com o termo de oikeiosis, né? A apropriação de si, a conservação de si. E claro, você tendo grana, por exemplo, você tem mais recursos para se apropriar, para cuidar de si. Então essa é um atrito que Ariston fez com Zenão, porque Ariston vai dizer que não, isso está errado. Essa teoria de Zenão, de preferível, está errado. Por isso que ele é mais cínico às vezes do que estoico. Porque se você escolhe algo em detrimento de outra coisa, então no final das contas nada é indiferente. Não existe indiferença. Se você escolhe A em detrimento de B, então não existe indiferença. Existe sim, é uma questão de preferibilidade, mas não de indiferença. A questão é linguística que Aristão vai dizer. E os cínicos são muito assim, né? O cínico não trabalha com a ideia do indiferente preferível, né? O cínico vai trabalhar o indiferente em termos lato. O que é indiferente é indiferente, pronto, acabou, não tem exceção. O que não acontece com o estoico. E Marco tem muita influência disso, de Aristão. Tanto é que aos 25 anos, Marco já era estudante de filosofia desde jovem, desde adolescente, com Diogneto, depois com outros professores. Diogneto, ele cita no livro primeiro de Meditações, foi um dos primeiros professores dele e foi um pintor também. Mas ele era um estoico, mas com tendências cínicas também, Diogneto. E só mais tarde, por volta dos 25 anos, é que Marco começa a estudar Aristão, e aí isso para ele foi devastador. Marco foi influenciado a vida inteira por Aristão. E nós encontramos respingos disso em Meditações. Então, aquela citação, quando falam que Marco foi um estoico do início ao fim, está errado. Não foi um estoico do início ao fim. Isso é uma leitura muito superficial, porque não está considerando Aristão.
não está considerando as influências cínicas de Marco Aurélio que nós encontramos dentro das Meditações. Embora eu não vou falar isso aqui agora, tá? Eu vou falar isso lá na conferência do Stoicon. Então Rodrigo, são as influências de Marco Aurélio que influenciaram ele a começar a estudar o estoicismo. Uma outra pergunta que foi feita foi através de Lúcio Xavier. Ele perguntou a seguinte questão: por que Marco, mesmo tendo pensamento estoico, foi um líder que guerreava? Realmente, ele teve um pensamento estoico, mas ele também foi um estadista, né? Na verdade, ele foi obrigado a guerrear. Às vezes é difícil de nós estabelecermos limites entre o que Marco queria e o que não queria. Isso às vezes cria algumas desavenças, inclusive entre historiadores. Porque ao mesmo tempo que às vezes parece que ele fala alguma coisa com relação a isso, por exemplo, em Meditações, mas parece que na vida prática, né, empírica, isso não se concretizava muito bem. É mais ou menos como acontecia com Sêneca, que escrevia uma coisa, mas praticava outra. Parece que isso acontecia um pouco com Marco. De fato, ele era um estoico, prezava por um modelo de Estado que os historiadores vão dizer que era muito parecido com aquilo que nós chamamos hoje de república. Parece que, na verdade, ele era um príncipe, sim, mas era um príncipe apenas porque tinha que ser. Porque a estrutura política determinava isso. Não que, de repente, fosse vontade dele. Tanto é que, quando Davi de Cássia é morto em 175, ele até fala, se não me engano, em História Augusta, se o povo de Roma quisesse que Davi de Cássia fosse o novo príncipe, bastava falar, ele abdicava do trono. Se essas citações de História Augusta estão corretas ou não, isso pode ser, na verdade, também influência de quem escreveu História Augusta, no sentido de tentar endeusar Marco Aurélio. A gente nunca sabe, né? Pode ser que seja isso. Mas parece que isso tem alguma relação realmente com Meditações. Ou seja, Marco fala no livro primeiro de Meditações, Sexto de Queromeia, eu acho que eu esqueci agora para quem que ele fala. Cláudio Severo, ele fala isso para Cláudio Severo. Pensar o Estado parecido com uma república onde os cidadãos tenham direitos iguais. Você vai encontrar isso lá quando ele cita Cláudio Severo. E às vezes talvez cause realmente essa distância, assim como Sêneca. Talvez seja muito difícil ser um estoico nesse mundo de contradições, de lutas. É por isso que talvez Zenão já tivesse falado, né, que o sábio estoico nunca tenha existido, até porque ele não foi criado para existir, né? O sábio estoico foi criado, na verdade, muito mais para fins didáticos, no sentido de estruturar um modelo de república tipicamente zanoniana, uma república fora do mundo empírico. Pensar Marco Aurélio significa, na verdade, dialogar entre aquilo que ele escreve, aquilo que ele pensa e aquilo que ele é capaz de fazer. É a mesma coisa que acontece com Sêneca. Nem sempre aquilo que ele escreve ele pode fazer porque circunstâncias históricas não permitem. Se ele não vai para a guerra, os partos invadem Roma. Se ele não vai para a guerra, os marcomanos, os iádicos, toda a confederação marcomana invade Roma. Então, às vezes, é necessário. Não tem como fugir disso. E nesse sentido, então, entra o grande dilema, né, estoico, né, entre aquilo que a gente escreve e aquilo que a gente tenta viver. Renan de Pádua faz uma outra pergunta, de caráter histórico também. Ele pergunta a seguinte coisa: qual a relação de Marco Aurélio e o cristianismo? Isso aqui é uma outra questão muito complicada de ser respondida.
Marco Aurélio, ele especificamente, ele nunca perseguiu cristão. Nunca houve uma perseguição generalizada por todo o império aos cristãos. Isso nunca existiu. Assim como aconteceu com Nero, Diocleciano, Décio, esses imperadores todos promoveram perseguições sistemáticas em todo o território romano, em todas as províncias, contra os cristãos. Marco Aurélio nunca fez isso. O que Marco Aurélio vai fazer, na verdade, em termos jurídicos mesmo, é ratificar um decreto que foi formulado lá atrás em Trajano. Trajano vai dizer assim, que os cristãos sejam condenados à morte unicamente se eles atentarem contra o Estado. E isso Marco Aurélio ratificou. Se eu não me engano, está em História Augusta também essa informação. Agora, promover uma caçada não. Por outro lado, houve a situação lá em Lyon, em 176. Isso vai criar algumas Lyon, né, na França. Isso vai criar algumas dificuldades. 176, alguns autores dizem 177, deve ter sido mais ou menos por aí. Se for 176, foi um pouco antes de começar a Segunda Guerra Marcomana. Marco Aurélio era sozinho no Império ainda. Se for 177, estava começando a Segunda Guerra Marcomana, e aí ele é obrigado a elevar Cômodo como co-imperador, né? É a segunda vez que isso acontece em Roma, né? 2 imperadores juntos. Isso se fosse 177. Mas é provável que tenha sido 75, o Império estava apaziguado. Lyon é bem longe de Roma, né? Marco Aurélio, provavelmente, 76, Vídio Cássio já estava morto, Faustino já tinha morrido. Provavelmente, Marco Aurélio, se já não estava em Roma, estava chegando. Mas ele estava vindo para uma rota do Oriente Médio para Roma. Ele não passou pela França. Talvez esse acometimento em 176 tenha acontecido por brigas internas através de governadores da França. No ano 176 não tinha internet. A comunicação era muito difícil. Embora os governadores fossem eleitos, fossem colocados no poder pelo príncipe, mas a comunicação era muito difícil. Então, às vezes, acontecia uma revolta, acontecia qualquer coisa, ele tinha que resolver lá. Não tinha como enviar uma notificação para Roma. Até isso chegar a Roma vai demorar 2 meses. Até Roma tomar uma decisão, aquilo voltar para lá, vai demorar mais de 2 meses. A cavalo. Não tem como. Talvez tenha acontecido alguma rebelião, alguma revolta em Lyon, e talvez o governador daquela província tenha tomado alguma decisão, mas foi alguma coisa do governador de lá, não partiu de Marco. Teve uma outra situação que foi em 165, se não me engano, que aí aconteceu em Roma, que foi com a morte de São Justino. Em 165, Marco estava em Roma. Já tinha começado a guerra contra os partos, Marco estava em Roma, e o co-imperador, irmão dele, Lucivero, estava na fronteira. Alexandria. Era Lucivero que estava na guerra. Lucivero como chefe de Estado, Marco Aurélio como chefe de governo em Roma. Só que, se vocês perceberem, a própria estrutura jurídica de Roma talvez não permitisse com que um príncipe se metesse em muitas questões, até porque, como Roma estava em guerra, pequenas questões assim eram resolvidas pelo prefeito da urbe. É alguma coisa como se fosse nosso prefeito aqui atualmente, né? Ele era o governador da cidade, administrava a cidade.
Quem administrava a cidade não era o príncipe administrava o império. O governador da cidade de Roma era o prefeito da urbe, que em 165 era Júnior Rusco, o professor de Marco Aurélio. Júnior Rusco, o mesmo que ensinou Epicteto a Marco Aurélio. Ele conseguiu fazer, ele elevou Júnior Rusco à condição de prefeito da urbe, e foi Júnior Rusco que mandou matar São Justino. Não foi Marco Aurélio, foi Rusco. Por outro lado, voltando lá para 175, por aí, quando teve, logo depois que acabou a Primeira Guerra Marcomana, é uma terceira questão que envolve cristãos. Logo que acabou a Primeira Guerra Marcomana, em 175, que aconteceu a revolta de Avídio Cássio, e Avídio Cássio foi morto alguns meses depois, Marco Aurélio foi até onde estava Avídio Cássio, e de lá ele voltou para Roma. Então ele passou por aquela região toda do Oriente Médio, até que ele conseguisse chegar a Roma. E lá no Oriente Médio, nos conta um autor antigo chamado Amiano Marcelino, no livro dele, 2255, ele fala, Marco Aurélio fala, né, segundo Amiano, Marcomanos, Quados, Sármatas, encontrei, enfim, uma gente mais turbulenta do que vós. Marco Aurélio fala isso quando ele estava lá no Oriente Médio, quando ele tem contato, então, com os judeus e com os cristãos. Marco Aurélio lembra das dificuldades que Trajano teve com os cristãos. Trajano teve dificuldade com os cristãos e com os judeus também, lá no Oriente Médio. Adriano teve muita dificuldade com os judeus. Tanto é que ele teve que invadir Jerusalém, destrói Jerusalém toda, rebatiza Jerusalém com o nome de Hélia Capitolina, lembrando que Hélia era o sobrenome de Adriano, né? Adriano Aélio. Então ele rebatiza Jerusalém com o nome de Hélia Capitolina e proíbe que novos rabinos sejam ordenados. Tudo isso para impedir a imersão de novos judeus. O povo judaico foi muito combativo, né? Historicamente, ele sempre foi muito combativo e é ainda até hoje, né? Lembrando da questão dos judeus com os palestinos, vocês percebam que o povo judeu, os hebreus, sempre foram historicamente muito bélicos. E isso desde lá de trás. Marco Aurélio então lembra dessa situação toda que passou Trajano. Marco Aurélio lembra da situação difícil porque passou Adriano, que foi obrigado a invadir. Adriano foi um príncipe extremamente pacífico. Mas mesmo essa pacificidade de Adriano, ele foi obrigado a invadir Jerusalém, porque foi muito difícil. Então, para Adriano chegar a criar uma guerra contra os judeus e destruir uma cidade inteira, então é porque foi muito sério. E Marco Aurélio parece que lembra disso. Tanto é que, segundo Amiano, ele fala essa frase aí, Marcomanos, Quardos, Sármatas, encontrei, enfim, uma gente mais turbulenta do que vós. Quem? Os judeus. E também os cristãos, claro. Os cristãos na época eram uma espécie de dissidência dos judeus. Não era uma religião, né? Eram judeus dissidentes. Uma gente mais turbulenta, mais aguerrida do que os próprios sármatas. Talvez Marco Aurélio tivesse razão. E, por último, tem uma única citação de Marco Aurélio em Meditações, onde Marco Aurélio critica um pouco a maneira de morrer dos cristãos, dizendo que os cristãos, na verdade, meio que teatralizam a morte. E, de uma certa forma, se você lembrar Júnior Rusco, que morreu ali em Roma, Júnior Rusco não, Justino, né? Sob a ordem de Júnior Rusco, aquela coisa assim de morrer pela glória de Deus, morrer para a ascensão do reino, coisa. Então é teatralizado. Marco Aurélio entende como teatralizado. E essa era uma coisa que eu percebia muito também quando estava estudando estoicismo alguns anos atrás. Porque a forma de encarar a morte para o estoico
é alguma coisa muito mais viril do que para o cristão. Pelo menos para o cristão dessa época e para o cristão medieval também. O cristão medieval tem muito aquela questão da glória, os cavaleiros em cima do cavalo, guerreando contra os muçulmanos, contra os sarracenos, para a glória de Cristo, defendendo a Terra Santa. Então tem todo um contexto que me parece teatralizado também, encenado. O estoico, se você lembrar, por exemplo, de Prisco, Catão de Útica, se você lembrar esses personagens, por exemplo, parece que eles vão encarar a morte, até Sêneca mesmo, eles vão encarar a morte de uma forma muito mais austera. É uma coisa assim, eu vou morrer para Cristo, subir no cavalo, com toda aquela pompa, não é isso, né? Sendo amarrado numa árvore, recebendo flechadas, porque não vou renegar Cristo. Muitos cristãos fazem isso até hoje, né? Uma coisa assim muito teatralizada. Indo para a fogueira em nome do amor de Cristo, para não renegar Cristo. O estoico não. Você vai me matar? Tudo bem, pode me matar. Mas é só isso. Não precisa de nada além disso. A morte é indiferente mesmo. Se você puder, aquela história que eu falei na primeira pergunta, indiferente preferível. Se você puder escolher entre vida e morte, o sábio estoico vai preferir a vida. Mas se você for condenado à morte, tranquilo. De boa. Porque a paideia estoica prepara o sábio para a morte. O ensino estoico vai ensinar o sábio a encarar a morte como algo que não seja tão importante quanto as suas próprias escolhas. As escolhas morais são mais importantes do que a questão da vida. Você vai me matar? Nero vai mandar me matar? Domitiano, como aconteceu, por exemplo, com os estoicos na época de Domitiano, manda matar. Não tem problema. O que Marco Aurélio vai dizer? O que eu não posso é deixar com que minhas opiniões, minha visão de mundo seja corrompida. É isso que não pode. Aí, novamente, aquela questão do que depende e o que não depende de nós. Mandar me matar é uma coisa que não depende de mim. Pode mandar me matar, isso está fora do meu controle, vou morrer um dia mesmo. Agora, cabe a mim, por exemplo, morrer com dignidade. Com aquela paz de espírito típica de quem vê a vida como sendo algo que, no final das contas, não faz muita diferença. É mais importante realmente viver bem do que viver muito. E essa, na verdade, é uma crítica que Marco Aurélio faz. Essa crítica está em Meditações. E essa é uma crítica que eu percebi realmente da forma de encarar a morte dos cristãos antigos e medievais para os estoicos. Então, eu acho que essas são as relações diretas e indiretas, históricas e doutrinárias que nós podemos traçar de Marco Aurélio com os cristãos. Renan, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu fico por aqui. Não deixe de assistir nossa palestra. Eu vou falar bastante sobre Aristão lá no congresso do GT Epicteto, dia 10. Eu vou me apresentar dia 10. Eu vou falar então sobre as influências de Marco Aurélio, de Aristão em Marco Aurélio. E não deixe também de assistir os vídeos, compartilhar, siga o nosso perfil no Facebook, tá bom? E também o nosso blog, o portalvet, blogspot.com. Encontro todos por aí. Até a próxima.